Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? E aí, meu segundão, beleza? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das escalas termométricas, tá certo? Duas coisinhas que eu quero falar com vocês hoje. Uma é sobre a relação entre a escala termométrica de Celsius e a escala termométrica de Kelvin, certo? E a outra coisa que eu quero falar com vocês nessa aula de hoje é sobre a variação de temperatura, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui, a relação, a comparação que existe entre essas duas escalas termométricas, a escala termométrica criada por Celsius e a escala termométrica criada por Kelvin. Nós já fizemos a relação matemática que existe entre as escalas de Celsius e Fahrenheit. Agora Celsius e Kelvin. Pessoal, é importante lembrar que por trás dessas escalas termométricas existem seus criadores, que são esses três nomes aí da ciência que vocês fizeram o trabalho para mim, que foi sobre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá certo? Então, existem pessoas por trás da criação dessas escalas. Na maioria das vezes, a gente só traz a fórmula, as contas, e não para pensar que existe alguém por trás disso. Alguém teve que parar e pensar para criar essas escalas. Não foi algo assim da noite para o dia. E vocês puderam perceber isso durante aquela atividade que eu passei para vocês, onde vocês precisaram falar para mim sobre a vida desses três caras, desses três nomes da ciência mundial, tá certo? Então vamos lá, voltando aqui para nossa relação, comparação entre essas duas escalas, a escala Celsius e a escala Kelvin. Meus queridos, nós já sabemos que toda escala termométrica ela tem dois pontos fixos, o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo, não é verdade? O primeiro ponto fixo corresponde ao ponto do gelo, e o segundo ponto fixo, lá em cima, que corresponde ao ponto do vapor. Não é assim? E que cada uma dessas escalas termométricas tem valores distintos para esses dois pontos fixos. Essa escala termométrica de Celsius, ela já é muito conhecida nossa. E nós já sabemos que o ponto do gelo, ou o primeiro ponto fixo, na escala de Celsius, ele vale 0 graus. 0 graus Celsius. O ponto do vapor da escala de Celsius, ou segundo ponto fixo, nós também já sabemos que ele vale 100 graus. Isso aqui já é conhecido nosso, que a gente já vem discutindo há algum tempo. O que é que aparece novo para a gente agora? Novo entre aspas. A escala de Kelvin, certo? A escala de Kelvin, ele tem valores diferentes para o primeiro ponto fixo e para o segundo ponto fixo. Na escala de Kelvin, esse primeiro ponto fixo, ele vale 273. E o segundo ponto fixo, ele vale 373. Esses são os valores dos pontos fixos na escala de Kelvin. Deixa eu chamar a atenção de vocês para alguns pequenos detalhes e importantes da escala de Kelvin. Primeira coisa, a escala de Kelvin, por convenção, a gente não precisa colocar graus aqui, aquela bolinha aqui em cima. Não é necessário colocar na escala de Kelvin, tá certo? Convencionou-se dessa forma e a gente não precisa colocar esses graus Kelvin. Só precisa escrever o próprio valor. Tá vendo? Ó, disso aqui que eu estou falando. Ó. Na escala de Celsius, 0 graus, 100 graus. Certo? Na escala de Kelvin, a gente não precisa escrever isso, tá bom? Só na escala de Kelvin. Fahrenheit e Celsius precisa. Beleza? Ok. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa escala Kelvin aqui é também conhecida como escala absoluta. Vocês viram isso na pesquisa de vocês. Por que essa escala de Kelvin é também conhecida como escala absoluta? Vocês se lembram que quando eu estava falando, dando a definição para vocês de o que é calor e o que é temperatura, nós pegamos, eu imaginei com vocês, um objeto que é formado por várias partículas
que são as moléculas, os átomos que formam esse corpo, e que essas pequenas partículas, elas estão sempre em movimento. Lembram disso? De acordo com o grau de agitação, ou quanto maior for o movimento dessas partículas, maior vai ser a temperatura desse corpo. Quanto mais agitadas elas estão, maior é a energia que elas liberam, maior é a temperatura de um corpo. Isso nós falamos lá atrás, quando eu estava dando a definição para vocês de o que é calor e o que é temperatura. Quem não tiver lembrado, pegue aquela aulinha lá que eu gravei para vocês e dê uma relembrada, tá certo? Então vamos lá. Todo corpo é formado, vamos imaginar aqui novamente, só relembrando, um corpo qualquer, ele é formado por várias partículas e que essas partículas estão sempre se movimentando, certo? E quanto mais rápido for o movimento, maior a energia que elas liberam, consequentemente, maior é a temperatura desse corpo. Agora pensem aqui comigo. Imagine que essas partículas, essas moléculas que formam esse corpo, ao invés de estar se movimentando com uma velocidade muito grande, está acontecendo o contrário. Eu estou diminuindo a velocidade de movimento dessas partículas. Ao invés de estar se agitando com muita velocidade, elas começam a se agitar mais devagar. Se estão se movimentando de forma mais lenta, se está se agitando de forma mais lenta, então porque está liberando pouca energia. Se está liberando pouca energia, é porque a temperatura dele está na temperatura mais baixa. E aí o que é que vai acontecer? Foi diminuindo o movimento, diminuindo, até chegar ao ponto de todas essas partículas ficarem paradas. O Edna, isso é possível? O homem ainda não conseguiu fazer isso através de um aparelho, tá certo? Várias tentativas, algumas tentativas frustradas, alguns já chegaram muito próximos, alguns dizem que já até conseguiram, certo? Mas vamos lá, essas partículas foram diminuindo o seu movimento até que ficaram todas paradas, parou, tudo paradinho aqui, as partículas dele. Certo? Essa é a menor temperatura que um corpo pode adquirir, certo? É quando todas as partículas estão paradas, todas as partículas que formam esse objeto estão paradas, certo? Eles atingiram a menor temperatura, eles não estão liberando energia nenhuma, não está liberando nada de energia, logo a temperatura deles, E sabe quanto vale isso? Essa temperatura vai ser igual a 0 Kelvin. Não é ok não, viu? Aqui é 0 Kelvin, tá certo? Essa é a menor temperatura, existente na natureza. Seria quando todas as partículas que formam esse corpo estão paradas, não está liberando energia nenhuma. Que temperatura é essa? É uma temperatura de 0 Kelvin, tá certo? Na escala de Celsius, essa temperatura, ela corresponde a sabe quanto? Menos 273 graus Celsius. A menor temperatura que pode existir em qualquer corpo é essa daqui, menos 273 graus Celsius, tá certo? Adnan, não pode existir uma temperatura menor do que essa, menos 300 graus Celsius? Não, porque aqui já atingiu o zero absoluto, tá certo? Esse 0 Kelvin, que é quando todas as partículas desse corpo estão paradas. Beleza? Tá claro isso? É chamado de zero absoluto. Menor temperatura que pode existir em um corpo. Beleza? Ok. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhezinho também, tá certo? E vou voltar aqui para a relação matemática que existe entre essas duas escalas. Isso só são umas observaçõezinhas que eu queria chamar a atenção de vocês a respeito dessas duas escalas termométricas, principalmente dessa escala Kelvin, que é a escala que a gente está começando a falar sobre ela agora, entre aspas, não é verdade? Vamos lá então. Beleza, Dinan.
Eu já sei que tem aqui a escala Celsius, o primeiro ponto fixo, o segundo ponto fixo. A escala Kelvin, já conheço também primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo. E agora, qual é a comparação que a gente pode fazer entre essas duas escalas? Qual é a relação matemática que pode existir entre elas? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma temperatura qualquer aqui na escala de Celsius, que eu vou chamar de temperatura de Celsius. Ok. E eu quero saber quanto vai valer isso lá na escala de Kelvin. Quanto vai ser essa temperatura na escala de Kelvin, que eu estou chamando agora de TK. Igual nós fizemos lá atrás com a escala de Celsius e a escala de Fahrenheit. Tá certo? Então, para fazer essa relação matemática entre elas duas, nós vamos repetir aquele processo. Vou fazer o seguinte, ó. O do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Vamos lá? Ó, o que é que eu estou dizendo a vocês? O do meio menos o de baixo, TC, menos 0, sobre o de cima, 100, menos o de baixo, 100, menos 0. Isso vai ser igual. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. O do meio menos o de baixo e o de cima menos o de baixo. Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer, que nós já fizemos anteriormente. Então, isso vai ser igual a... Olha para mim. Opa. Ó. O do meio menos o de baixo. TK menos 273 sobre o de cima menos o de baixo. 373 menos 273. Ok? Olha o que nós ficamos. Vamos resolver isso aqui agora. TC menos 0 vai dar o próprio TC. Sobre 100 menos 0 é 100. Igual. Do outro lado, TK menos 273 continua TK menos 273 sobre 373 menos 273 vai ser 100. Não é verdade? Ó, isso menos isso dá 100. E agora, o que é que nós temos em comum aqui? Ó, as minhas duas partes estão sendo divididas por 100. Posso simplificar isso aqui? Posso. Esse 100 aqui, ó, tchau, já foi, certo? Simplificando a minha expressão. 100, 100, tchau, tchau. Dividir aqui por 100, dividir aqui por 100, já foi. O que é que ficou pra gente? TC é igual TK menos 273. Olha que belezura. Olha que belezura.